Olá, Débora, tudo bem? Olá, tudo bem, Mac? Tudo bem, muito bom ter você de volta aqui nesse nosso bate-papo sobre o Fórum Econômico Mundial, que continua aí em andamento. E vamos combinar de novo. Hoje eu vou falar Davos, tá bom? Tá bom. Vou Eu vou tentar falar. tentar ficar, Vou eu vou tentar não tentar falar ficar, Davos. Ah, eu vou tentar ficar no Davos. Vamos fazer um exercício. Bom, Débora, vamos ver. Esse encontro mundial, ele é muito interessante porque o início é sempre assim, é tudo muito a portas fechadas, a gente não fica sabendo muito o que está acontecendo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que deve estar sendo discutido atrás das portas antes da gente ter acesso ao que vai acontecer em breve. Mas como a gente falou no nosso primeiro papo, a língua mais falada nesse evento é financeira, né? E a questão do financeiro, né, é interessante no momento atual. Por quê? Porque as economias globais estão todas assim, muito devagar, né? A China está devagar, os juros estão altos, existe muita incerteza sobre o mercado de trabalho, uma possível guerra no Oriente Médio. Então, assim, é muita incerteza no ar. E aparece, então, nesse ano, a discussão sobre as mudanças climáticas. Esse cenário, né, de pouco movimento econômico, e dado que mudanças climáticas estão afetando, de uma certa maneira, esse processo, isso é bom ou ruim para a discussão em prol de soluções para as mudanças climáticas de longo prazo? bom, não sei se felizmente ou infelizmente, mas evidentemente a crise climática acelera a discussão, vai acelerar a discussão para uma solução energética, né? Bom, o que é transição energética, né? É você conseguir mudar uma economia que produz e consome combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão, para uma economia que funciona com energias renováveis, né? Como energia eólica, solar e etc. E essa transição, na realidade, Mac, já está no radar de muitos países, sobretudo os países desenvolvidos, há alguns anos já. E não apenas no radar dos governos, mas o que é muito interessante, mas também das empresas e de investidores. Pouca gente fala nisso, mas há investidores hoje que decidem seus investimentos com base nisso, né, na transição energética. Aqui na Suíça, os grandes bancos, gerentes de fortuna, por exemplo, têm carteiras de investimentos só para o setor da energia renovável. Isso não existia antes, entendeu? Então, eu invisto na empresa A, que só usa combustíveis fósseis e contribui assim para as mudanças climáticas no planeta, ou eu invisto na empresa B, que usa energia renovável. Então, investimento tem sido um incentivo também para essa transição energética. E também vamos falar que as tecnologias estão avançando muito rapidamente nesse campo também, né? Há uma previsão de que até 2050 70% da economia global vai usar energia elétrica no transporte, em outros setores, como a indústria pesada. Hoje, apenas 20% usa. Evidentemente, isso são projeções, né? Mas já é um fator muito positivo. Interessante, né, Débora? Porque são coisas que a gente não vê no dia a dia, né? A grande imprensa não necessariamente nos oferece essa visão, não que isso seja proposital, mas assim, tem tantos outros assuntos correndo por fora, mas como a crise climática num termo simples, né, é a bola da vez, né, todos estão olhando para essa direção. É interessante ver que existem movimentos, né, que são muito interessantes e que vão nessa direção. Mas voltando para Davos, isso acontece todos os anos, essa questão ela é real, mas esse ano em particular, ela está relativamente esvaziada, né, do ponto de vista da presença de grandes nomes, de lideranças, de chefes de Estado mundial. Né? O Biden não está lá, o Xi não está lá, o Wolff da Alemanha não está lá. Obviamente, outros estarão, mas assim, esses grandes players, né, que são dos países que mais poluem, não estão presentes. Né? Isso, de alguma forma,
enfraquece também qualquer tipo de decisão, qualquer comprometimento oficial de país. Não que o fórum seja um local onde bate-se martelo sem consultar as bases, né, Congresso, etc. Mas essas ausências prejudicam? Olha, sem dúvida, a presença dos grandes líderes, né, das grandes potências, ajuda, né, Mark? Mas, sinceramente, eu não acho que isso vai prejudicar a profundidade das discussões sobre a crise climática, né? A direção política, sem dúvida, vem dos grandes líderes, mas a discussão climática, os problemas, as soluções, é feita por especialistas. E os grandes especialistas mundiais frequentam a reunião anual de Davos. É importante lembrar que essa reunião discute vários temas, né? Inúmeros temas. Na realidade, o centro de conferências de Davos acontecem vários debates ao mesmo tempo. Davos como a gente falou, é um termômetro das preocupações mundiais. É ótimo que a crise climática tenha chegado já ao topo da agenda, mas Davos nunca vai ser um lugar de decisão. Não se decide nada em Davos, se debate. E o fato da gente estar debatendo mudanças climáticas em Davos no topo da agenda é muito bom. É verdade. Agora, interessante, Débora, que assim, todo ano, esses eventos têm sempre um tema principal, né? E o desse ano é reconstruindo a confiança. Então, quando a gente olha para o cenário mundial, assim, desconfiança está sobrando, né? Porque conflito na Ucrânia, Oriente Médio, transição energética, assim, não existe um direcionamento claro, né? Então, assim, é interessante que esse tema tenha sido colocado na mesa, porque ele traz uma reflexão, né? Que se a gente não concordar entre nós que temos problemas, nós não conseguiremos avançar. Dado esse cenário, né, o Brasil está presente com a ausência do Lula, o Fernando Haddad também não está aí, Marina Silva está chefiando, em princípio, a delegação, que é um bom sinal. Mas uma surpresa, a palavra seria surpresa, não de forma negativa, mas o Roberto Barroso, né, o ministro da Suprema Corte, está na delegação e ele fará uma apresentação amanhã sobre a Amazônia. Por ser o Barroso um representante da nossa Suprema Corte, né, que é nosso legislativo, me parece que manda-se uma mensagem, né, subliminar aí de que os poderes do Brasil estão alinhados, eles acreditam em solução. Você pela sua experiência, né, nos corredores de Davos, tantos anos, assim, esse tipo de presença é incomum, e o Barroso está na Suíça para falar de Amazônia. Qual tipo de impacto você acha que isso pode ter? É interessante a sua pergunta, Mark, porque, na realidade, o presidente do Supremo, Barroso, ele colocou o combate ao desmatamento da Amazônia e a prevenção de queimadas na floresta e também no Pantanal como um dos principais assuntos a serem discutidos pelo Tribunal Supremo Federal agora, nesse início de 2024. Então, eu acho que a presença do Barroso em Davos, ou Davos, vai nesse mesmo sentido, mostrar que o judiciário também está determinado a impedir a destruição da Amazônia ou das florestas brasileiras, né? Do Pantanal, do ecossistema. Então, é uma mudança de discurso e é uma mudança de discurso na boa direção. E eu acho que a mensagem que ele vai passar é muito boa. Não há dúvida. O evento vai ser amanhã, então nós voltaremos, né, no nosso próximo papo, com acesso que nós tivermos a esse evento, vai ser importante. Agora, interessante, né, Débora, porque assim, dinheiro é o que move, né, todas as conversas em Davos desde sempre, né? É sempre dinheiro, claro, afetando a sociedade, afetando a economia, enfim, tudo isso está entrelado. Mas, curiosamente, 2023 foi o ano mais quente da história, né? E, ao mesmo tempo, um ano também bastante frio, né, com temperaturas atípicas, né? E
E se a gente olha para a questão da crise climática, a gente pensa inicialmente em saúde, em sobrevivência. Mas, como Davos é dinheiro, crise climática é sinônimo de prejuízo, né? Todo tipo de prejuízo, das colheitas, né? Etc. Furacões, incêndios, né? Tudo isso. Então, nos Estados Unidos, né? Eles já fizeram a conta, né? O americano tem essa coisa muito sistemática de analisar as coisas no detalhe. Eles fizeram as contas de, em 2023, aconteceram 28 episódios graves, né, climáticos. E uma conta ali aproximada colocou em 93 bilhões de dólares os prejuízos, sejam eles pessoais, de seguradoras, do governo, não importa, 93 bilhões. Então, faria sentido, né, colocar esse elemento na equação da busca das soluções, pensando, temos que diminuir esse prejuízo. Isso está causando problemas, porque 93 bilhões que poderiam ser jogados na economia americana trariam enormes benefícios. E não, esse dinheiro evaporou, nem saiu, ele evaporou, né? Então, assim, eu queria escutar você, assim, como que esse elemento do prejuízo pode ser um fator favorável para as discussões climáticas se ele for colocado da forma correta. Você vê isso como uma possibilidade? É uma tendência baseado no que você já viu nessas discussões em Davos? Sem dúvida. Você veja que as lideranças políticas têm uma tendência de curto prazo, né? O que eu preciso decidir esse ano, quais são os problemas desse ano. Mas o clima, que era uma coisa que há alguns anos as pessoas imaginavam, é algo do futuro, os prejuízos do clima estão hoje, estão acontecendo hoje. E eu acho que é por isso mesmo que Davos escolheu a crise climática como um dos principais temas, né? Vou te dar um exemplo, um relatório publicado pelo Fórum Econômico Mundial, no dia da abertura, né, nesse domingo, ele prevê, por exemplo, que se não forem tomadas medidas para mitigar o problema do clima, mais de 8 milhões de pessoas vão morrer nas enchentes até 2025. Isso é um número gigantesco, mais de 8 milhões de pessoas. E a região da Ásia é a que mais tem risco de enchente hoje. Então, você pode imaginar os enormes prejuízos também para essa região que cresce, né? Está crescendo economicamente. Ondas de calor vão ser um outro problema. O relatório projeta que 1,6 milhões de pessoas, de mortes, vão acontecer até 2050 por conta das ondas de calor. Eu era correspondente em Paris nos anos 2000 e me lembro muito bem das crises de ondas de calor em Paris, onde os bombeiros, as pessoas descobriam corpos, sobretudo de pessoas mais idosas, mortas nos seus apartamentos com ondas de calor. Lembrando aqui que na Europa dificilmente os apartamentos têm ar-condicionado. Então, é um cenário. Hoje as pessoas estão vivendo no dia a dia a crise climática, elas estão sentindo a crise climática no dia a dia. É irreversível, né? É algo que a gente já comentou antes, né? Que vamos usar um termo complexo, que é a tragédia anunciada, né? Isso está tudo já, os números já vinham mostrando, mas nem sempre as sociedades, né, absorvem com facilidade uma sinalização de uma mudança drástica, né, quase que irreversível se nós não fizermos nada. Então, acho que a tendência humana é de tentar contornar e dar a volta e sobreviver, mas só que a natureza é mais forte do que os nossos movimentos. Outra coisa interessante, Débora, que a gente percebe que está na pauta de Davos, é a questão de que a Europa quer liderar o mundo nas soluções energéticas verdes, né? Sustentáveis. Ela está fazendo esse investimento e ela quer fazer frente, inclusive, aos Estados Unidos. Ela quer ser a referência mundial, né? E já existe um termo, né, que circula, que se chama segurança climática, né? Que é um termo que enfim, não é um termo que é usado o tempo todo,
mas ele já sinaliza um jargão, né, que nos aponta que, olha, temos uma situação aqui que precisa ser avaliada, tem que ser mitigada. Na sua experiência, né, de Europa, cobrindo os governos e órgãos internacionais, esse movimento, né, de liderar por soluções verdes tem músculo? É algo que é real ou é um marketing inicial para sair à frente? Ou como é que você vê esse movimento? Olha, Mac, transição energética é negócio também, tá? A gente está vendo a China dominando a tecnologia solar, entendeu? Vendendo energia solar para a Europa. Eu vou dar um exemplo para você em termos de Europa, né? As cidades, tem várias cidades europeias que já estão liderando nesse movimento para mitigar o aquecimento global, né? E se adaptar para as mudanças climáticas, né? Tem cidades que estão incentivando a renovação dos prédios, né, o uso de energia renovável nos prédios. Lisboa está investindo, tem um plano para investir mais em lugares verdes. Paris aumentou as ciclovias para desincentivar o uso de carros, o que, aliás, é motivo de grande batalha em Paris, né? Os motoristas detestam a atual prefeita por conta disso. Em 2050, projeta-se que 70% da população global vai morar em grandes cidades, né? Portanto, a participação das grandes cidades na solução climática também é fundamental. E, no nível político, o Parlamento Europeu, por exemplo, adotou a Lei Europeia do Clima, que aumenta a meta da União Europeia de reduzir as emissões líquidas de gases com efeito estufa em pelo menos 55% até 2030. A meta atual é de 40% até 2030. Então, o Parlamento Europeu também está implicado numa solução e quer tornar a neutralidade climática até 2050 juridicamente vinculativa. Então, eu acho que esse é um tema que está sendo levado a sério. Não há dúvida que não tem como fugir, né? Você tem que olhar para ele. E falando em não ter como fugir, os Estados Unidos estão presentes em Davos esse ano com uma estratégia muito, não posso dizer que ela é nova, mas me pareceu interessante, que o secretário de Meio Ambiente dos Estados Unidos, John Kerry, que inclusive vai sair do cargo após esse evento por questões pessoais, mas isso não é relevante para a nossa conversa. O fato é que ele está trazendo uma proposta, né, de que quem tem que solucionar a questão da crise climática é o setor privado, né, ou tem que liderar. Mas é curioso ele botar isso na mesa, porque se nós pararmos para pensar e olharmos com uma lupa, né, quem está poluindo o mundo é o setor privado, né, principalmente, não só as petroleiras, só as indústrias de carvão, de aço. Né? Qual o estímulo, né, que essas indústrias terão de se mexerem, né, se a maioria delas elas estão na Bolsa de Valores, elas têm acionistas que têm que receber os dividendos, que muitas das vezes não estão interessados em soluções que vão diminuir seus rendimentos. Tá? Isso é da natureza do negócio. Então, é interessante os Estados Unidos trazerem esse tipo de debate para um setor que está se mexendo dentro daquilo que é necessário, que ele precisa se mexer sem alterar os seus rendimentos. Então, como é que a gente pode ver essa iniciativa? Assim, o que pode fazer o setor privado realmente levantar as mangas e fazer algo, assim, usar um termo, cortar na própria pele para ajudar nessa questão climática? Mac, essa é uma excelente pergunta, e eu acho que o estímulo, na realidade, das empresas é econômico. Né? Você está em concorrência com algumas empresas que estão inovando nessa área. Você sabe que o uso de energias de combustíveis fósseis está condenado. Então, ou você faz esse investimento agora, ou você vai perder mais tarde. Entendeu? Então, eu acho que tem um incentivo econômico aí. Eu citei o caso da China com produção solar.
E é isso, a China está vendendo para o mundo. Está vendendo em tecnologia, e as empresas americanas querem estar também ganhando, porque tem um ganho também de quem sai na frente. O investimento é alto na transição, mas futuramente você vai ganhar. E vamos falar que as tecnologias estão avançando muito rapidamente nesse setor, né? Então, é uma decisão difícil de longo prazo a fazer, você investe agora, você continua investindo numa energia que está condenada, ou você vai investir um pouco mais, botar um pouco mais de dinheiro para investir em algo que vai ser dominante daqui a alguns anos. É muito interessante essa visão, Débora, porque a história prova para nós, né, que qualquer mudança em processos já estão estabelecidos, né, na história, não acontecem da noite para o dia, né? E principalmente quando envolve economia, empregos, né, confortos, né? Nós andamos de avião hoje como a gente toma água, né? Você tirar isso da nossa rotina, qual vai ser o impacto disso, né? Eu falo isso porque quando a gente pensa que no século passado, uma reunião de negócios entre continentes, a pessoa viajava 15 dias de navio para chegar no destino, para começar a conversar, e mais 15 para voltar para casa, ou seja, um mês para assinar um documento, né, no navio. Hoje a pessoa, não temos mais o Concorde, mas Paris, Nova York, Londres, Nova York era feito em 3 horas. A pessoa acordava na Europa, assinava um documento em Nova York, voltava e dormia em casa. Mas olha a contribuição desse voo do Concorde para a camada do ozônio, etc, etc. Então, qualquer mudança leva tempo, né? Então, acredito realmente que qualquer discussão não pode tirar da equação essa questão de que as soluções não serão imediatas. É todo um processo gradual. Mas resta saber se as empresas e governos já estão preparados para citar, olha só, chegamos num ponto que não dá mais para avançar, temos que começar a reduzir, mudar e andar um pouco para trás. E isso é difícil, né? Então, se a gente não entende, aceita isso, acho que a gente sofre um pouco, né? Enfim, Débora, obrigado mais. Lembrar uma coisa, Sim. Tem startups, eu tenho olhado muito o que as startups estão fazendo na área tecnológica. Tem startup nos Estados Unidos que está captando o CO2 da atmosfera e transformando isso em energia para carros e etc. Então, as coisas estão andando do lado tecnológico, existe um esforço tecnológico muito grande para encontrar soluções. Então, é isso, você está no barco que vai afundar ou você vai entrar no barco que vai navegar no futuro. Não, sem dúvida, Débora. Acho que nós estamos convergindo nossas visões para um ponto comum, que é o que faz sentido, que é as mudanças precisam acontecer. A questão é a velocidade, a intensidade e o comprometimento que traga benefícios, sejam eles financeiros, de conforto, qualidade de vida, ou seja, essa é uma equação quase que utópica, né? Assim, como é que você põe tudo isso num lugar e tira proveito disso? Mas o importante desses fóruns é que, acredito eu, que com as mídias sociais e com a disseminação de notícias de uma forma mais rápida, pode ajudar a acelerar, né, as soluções. Porque Davos, no tempo que você cobriu há décadas atrás, a gente só sabia se abria o jornal e lia. Ponto. Quem não lia o jornal não sabia. Hoje, no seu WhatsApp, vai aparecer o Barroso falando, e etc, etc, e você já vai saber que aquilo aconteceu. Ou seja, isso acelera um processo, né? Enfim, Débora, obrigado mais uma vez por esse bate-papo. O evento começa a se aquecer, né, a partir de agora. Então, no nosso próximo encontro, nós certamente já teremos como avaliar algumas posições, não somente internacionais, mas brasileiras. E nós seguimos aqui atentos e focados naquilo que é importante, né, que é entender como que as mudanças climáticas estão afetando o mundo e como esses fóruns, como Davos e as COPs, vão ter um papel cada vez mais relevante em discutir em prol da busca das soluções, né? Então, agradeço você por contribuir com a sua experiência aí de anos de Europa, que ajuda nossos assinantes e quem nos acompanha nas redes sociais de terem um entendimento mais claro de como esses eventos têm importância
né, para o futuro. Então, te agradeço e nos vemos na próxima rodada. Prazer foi meu. Nos vemos. Tchau, tchau. Obrigado.